No dia 17 eu tô indo para Colômbia, né? Que a Ana, que é atleta pro biquíni, vai competir. Mano, o que a gente usa com ela, mano. Primeira competição dela foi 10 mg de Oxon. Uhum. Nas 2 ou 3 últimas semanas foi para 20. Aí na segunda competição foi isso também. Depois na terceira competição, já no Pro, eu usei com ela 30 miligramas de trembo por semana. Ou seja, 3 aplicações de 10 miligramas. A coitada era até difícil de puxar na seringa. Tem que pegar a seringazinha de 1 ml. De insulina, E agora a gente está usando Hemogenin em dose bem baixa também. E geralmente só nas últimas 6 semanas, no máximo nas últimas 8 semanas, o resto do tempo inteiro ela fica natural. Boa. Mas é biquíni? É, biquíni pro. É a realidade, é biquíni. Muita gente eu vejo que coloca um protocolo para biquíni absurdo, sem necessidade. Pois é. Minhas atletas biquíni são mais ou menos nessa faixa que você falou. Muito parecido com o que você falou. Geralmente em off, eu uso Hemogenin na grande maioria, ou primo, mas geralmente Hemogenin, porque é oral, e isso se a biquíni precisa de volume. Sim. Se é uma biquíni que já tem um volume bom, fica natural, como você falou também. No caso dela, ela nem precisa de mais volume. Se não precisa de volume no off, aproveita e já deixa natural. Se é uma menina que ainda precisa volumizar em alguma parte, em glúteos, seja lá o que for, eu normalmente costumo um hemogenizinho, 10, 15 miligramas só pré-treino, ou a Primobolão é 50 miligramas por semana só, que aí eu aplico uma vez por semana, já está livre. E no contest é isso que você falou. Minhas últimas atletas competiram na Pro League, na biquíni. A Bruna Brito ficou, acho que, em 4º lugar no México, na Pro League. Usou 10 miligramas de oxan só também. Na última semana, ela estava começando a perder volume e eu sabia que o line-up era grande. Eu joguei 15 só na semana final para segurar o volume. E a Karina, que estreou agora no Muscle Contest Campinas, na Bikini Pro também, subiu usando 0,2 de Masteron 3 vezes por semana. 60 miligramas de Masteron por semana. Pois é. E aí E sem GH as duas, porque eu gosto muito de GH para mulher. Pelo menos 1 miligraminha ali. É legal. Dependendo da biquíni, tem que saber, porque se é uma mulher que tem tendência a ficar muito seca, tem que ver se o GH nela vai aumentar a densidade ou vai embaçar. O GH retém um pouco. Por exemplo, a Karina, ela seca muito. O feedback do Tamer, sabe qual foi para a Karina Silva? Você precisa embaçar ela. Só que ela comeu o máximo que ela aguentava. E não embaçou. A Ana também. Então, aí nesse caso aí, a gente pode ter o GH como um teste. Porque tem pessoas que seguram um pouco de retenção com o GH. É legal você jogar o GH ali nela para ver como é que o físico vai responder. Porque se ela é uma pessoa que segura líquido com o GH, pode ser que ajude a embaçar um pouquinho. E tem também a escolha do GH, né? Aquele GH, por exemplo, que o SUS dá, aquele dali dá uma embaçada maior. Então, num caso desse é interessante. Mas aí é bem relativo, né? Por exemplo, o Sizen, que saiu do mercado, era o que retinha menos líquido. Era o que dava menos retenção. E eu testei todos. Já o Genotropin retém um pouquinho. O Norditropin, que é o mais caro, o mais top, também retém. E o do SUS também é o capeta. Do SUS eu usei ele, tanto usei Bergamo, como usei o da Cris, como o da Biomanguinhos. No off, eu fazia uma refeição livre, mano. Era coisa de, no outro dia, minha face ficava biscoito, inchadona de retenção. Foi o último off da minha vida e foi o único que eu fiz usando GH. Deu uma segura, botei um volume bom, muita densidade, é legal, você fica cheio físico. Só que, meu amigo, refeição livre eu evitava fazer. Eu já retenho muito. Com o GH do SUS, eu auxiliei o Cris e o Biomanguinhos nessa vez. Muita retenção. A Ana mesmo, mano. Assim, o que aconteceu foi o seguinte. Ela estreou no ano passado no Sardinha. Isso no Amador, né? Estreou em setembro. Em novembro a gente pegou o Pro. Em março desse ano, a gente foi lá no Campinas, ela pegou top 3. Só que aí, tipo assim, no Sardinha falaram que ela estava pouco condicionada.
E eu quis colocar ela assim justamente porque, né, geralmente reclamam que as biquínis são muito condicionadas. Aí o que eu fiz? Botei ela com condicionamento que eu achei que era o que seria o ideal. Aí reclamaram, tá pouco condicionada. Aí no que ela pegou o Pro lá em Campinas, botei mais condicionada. Ganhou o Pro, massa. Aí botei o mesmo condicionamento no Pro, tá condicionada demais. Aí agora a gente tá fazendo as estratégias para ela subir Ela virou pra onde? em Campinas em novembro ano passado. Sim. Eu acho que eu tava, pô. E eu tava no que ela foi campeã. Ela ganhou até da menina da Integral Médica, né? Da Moreninha. No que ela foi top 3 do Pro, você Não, no fala? que ela ganhou, que tu falou. Foi o de Campinas que ela pegou o Pro, né? Então, eu tava nesse e ela ganhou uma Pro League, não? Não, ela pegou top 3 Ah, foi top 3, né? Tá certo. Aí, Eu aí, confundi, realmente foi. Eu tava no de Campinas que ela foi campeã no amador. aí agora a gente tá nessa de balancear entre, entre o condicionamento de glúteo e de midsection, né, de linha abdominal, sem que o posterior e o quadríceps corte demais. Biquíni é mais difícil de preparar. Vou pedir só um Com segundinho aqui certeza. para ir no banheiro. Volto já. Vai lá, mano. Aí, inclusive, para quem tá aí, eu vou até botar aqui a imagem. Ó, vou botar a imagem aí na live para vocês verem a evolução da Ana em um ano. Foi um ano? Não, foram 9 meses. Você tá com a live aberta aí, irmão? Voltei. Você tá com a live aberta aí? Quem eu? Hã? Tô, sim. Olha aí, ó, 9 meses aí, ela antes da estreia até o de Campinas lá que ela pegou top 3. Sim. E eu sempre falo que a biquíni é a categoria mais difícil de julgar e é fácil de preparar em relação que a gente não precisa usar tanto recurso. Só que em relação a ajustar o físico da biquíni para o padrão é uma das mais difíceis também. Biquíni e meio são muito difíceis. E o que é que pesa muito, que o que você falou, isso que eu vou dizer tem uma influência muito grande, é o line-up. Porque o julgamento acontece muito de acordo com o line-up. Às vezes, o atleta subiu no line-up de atletas com um condicionamento maior, e aí o condicionamento foi favorável para ela. Em outro, ela subiu um line-up que as atletas eram um pouco maiores e não tão condicionadas. E aí os caras falaram, ó, ela está muito seca. Porque ele está se baseando, está dando feedback para você do julgamento daquele dia. Entendeu? Então, isso também influencia muito. É porque a disparidade causa aquele impacto, né? Se tá Caso. todo mundo muito seco e só tem uma que não tá tão seca, por mais que na competição passada aquele mesmo jurado pode ter achado que não está tão seco, era bom. Na hora que dá aquela disparidade de uma em relação a todas as outras, é que nem aquela história do soldado que tá marchando ao contrário, né? Você vê um desfile ali do 7 de setembro, todos os soldados marchando de um jeito e um único soldado marchando do outro. Quem é o que está errado? Sim. E também o que é importante, que os árbitros eles têm que julgar o que está sendo apresentado para eles. E muitas vezes não tem um atleta que está com um padrão específico que eles desejam. Digamos que subir um line-up com atletas muito secas. E aí uma seca vai ganhar. Mas aí se você pedir um feedback, o árbitro vai dizer, ó, traz ela um pouco mais embaçada, ela estava muito seca. Sim. E aí tu vai e sobe um line-up, talvez que as atletas estavam grandes demais e a arbitragem queria que elas subissem um pouco menor. Aí o atleta vai subir lá e a arbitragem vai dizer o contrário. Ela estava muito grande, traz ela um pouco mais seca. Também tem isso, né? Porque às vezes, por mais que o condicionamento pode ter passado do ponto numa competição, não é só condicionamento.
Às vezes todo o resto compensou, a linha conjunto dela, o é que volume vai de ganhar, né? glúteo e tal. Então, às vezes, pô, não chegou com o condicionamento do ponto, seja para mais ou para menos, mas pode ser que isso não foi o suficiente para que ela deixasse de ser melhor do que as outras, né? Isso.